Senhor me põe em cada situação. Gente, sintam-se abraçados por cada um de nós, voluntários, tá? E o Paul tá brincando, porque eu realmente estou me sentindo em casa hoje. Acho que eu estou no quintal da minha casa. Meus filhos, meu marido e os amigos. Para quem não sabe, o palestrante é meu filho. Mas vamos lá, eu vou ler um texto bem interessante. Sempre os textos que eu trago são sempre ligados, né, à palestra da noite, ao que vai ser falado. O texto dessa noite é o coração. O coração é muito mais do que um simples órgão que bate dentro de nós. Ele é a casa das nossas emoções, o compasso da vida, o ritmo suave dos nossos dias. Quando o coração está em paz, tudo muda. O sorriso vem fácil, o olhar fica mais leve e a alma parece respirar com mais calma. Cuidar do coração é cuidar da vida, é escolher viver com amor, com gratidão e com menos pressa. Às vezes, o que o coração mais precisa não é de muito, é apenas de um abraço sincero, de uma boa conversa, de um momento de alegria. Hoje, ao ouvirmos sobre a importância da pressão, da saúde, dos cuidados que o tempo nos pede, que a gente também se lembre disso. O coração não vive só dos batimentos, ele vive também dos sentimentos. E um coração feliz, esse sim, é um coração que vive mais e vive melhor. E agora nós vamos ouvir o Diogo, o Dr. Diogo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos. Usam como exemplo dentro de casa. Vocês podem falar mais alto? Então, é um exemplo que tem dentro de casa do que vocês fazem. Então, acho que, como minha mãe falou aqui também, mais do que apresentação sobre cunho médico ou de ensinamento, principalmente com relação à família. Então, quero que seja bem uma apresentação mais leve, mais tranquila, que a gente possa trocar ideia, conversar. Tendo dúvida, pode me falar, tá? Estou sempre à disposição também. É uma coisa que vai ser legal para mim e vai ser bom para vocês também, espero. Tá bom? Bom, então vamos lá. Hoje eu vou falar com relação à pressão alta. A pressão alta é a principal doença da cardiologia. A gente tem uma patologia que é a base de vários outros problemas. Então imagina que na verdade é um pequeno degrau que vai piorando, que vai aumentando, que vai evoluindo e se tornando outra doença. Então, como disse para vocês hoje, tendo dúvida, pode me interromper, pode perguntar. Mais do que uma palestra ou uma aula, vai ser um bate-papo, tá bom? Bom, então aqui é uma coisa que a gente acaba fazendo lá, mas vou ser mais curto aqui com relação à minha formação, tá? Eu me formei aqui em Juiz de Fora, eu fiz na FJF, fiz clinicamente que é na Santa Casa também, e a cardiologia e a pós-formação minha, que é em arritmologia, eu fiz em São Paulo. Então fui para o Instituto Dante Mazanese. Vou falar que lá acabou se tornando minha segunda casa. Para quem quiser também, com relação ao Instagram, tá? É Diogo_S_Gomes. Podem ficar todos à vontade também. Bom, vamos começar então, gente. Com relação a entender a doença. Quando a gente entende o que a gente tem, o problema da doença, a importância do tratamento, o que é que seja, a gente se trata e se cuida melhor. Então, o primeiro passo de qualquer patologia é entender e conhecer ela. Então, a primeira coisa que a gente pode falar é com relação... Tá, Diogo, beleza. Então, o assunto é sobre pressão alta. Mas o que é pressão alta? Gente, antes de falar em pressão alta, a gente vai para um ponto um pouco mais específico, que é com relação à descrição da doença para a gente, da medicina, que vocês vão entender por que a gente usa esse termo também, tá bom? Vamos fazer passo a passo, degrau a degrau. A primeira coisa é, a pressão alta a gente chama de hipertensão arterial sistêmica. O que é a pressão alta? Pressão é uma força que o sangue exerce contra os vasos do corpo. Vasos esses
as artérias e as veias. O principal local em que essa pressão vai fazer o machucado, que vai levar a doença em que vai se desenvolver, são nas artérias. Se a gente trata então de uma doença que são nas artérias, por isso que é uma... Ai, eu não consigo voltar. O de cima, não. Para cá? Você volta aí para mim, por favor. Mais um pouquinho. Aí. Então a gente fala, na verdade, com relação à hipertensão arterial. Por isso que a gente usa o termo arterial. Nosso corpo é dividido em artérias e veias. As artérias levam o sangue com oxigênio do coração para o corpo. E as veias pegam o sangue já sem oxigênio, que já foi gasto, do corpo em direção ao coração e ao pulmão. Então a pressão é aquela força que o sangue exerce sobre as artérias que vão machucar essas artérias quando a pressão está elevada. E como eu disse com relação à pressão arterial, então a gente tem uma doença aqui, uma doença então em que a pressão está alta, por isso hipertensão, uma tensão elevada, em que vai afetar as artérias e que também vai afetar, já que as artérias estão em todos os locais do corpo, todos os órgãos do corpo, a gente tem na verdade uma doença sistêmica de todo o sistema, por isso hipertensão arterial sistêmica. Agora vocês já sabem por que a gente usa esse termo e por que é a descrição da doença, tá bom? Isso tudo foi só o primeiro passo para a gente começar a entender o que é pressão alta. Vamos continuar, gente. Bom, quando a gente fala então, que eu falei que a hipertensão é uma doença muito comum, que é a base da cardiologia. A coisa mais importante para a gente entender em termos de números é que a hipertensão é uma das doenças evitáveis, ou seja, uma doença que a gente tem controle sobre ela, tem tratamento, é a principal doença evitável do mundo. É uma doença que ela por si só causa várias outras doenças. Então, como ela é evitável, que eu vou entrar em um detalhe mais na frente, com medicações, sem medicações, isso tudo tem um impacto que pode evitar a progressão dessa doença e a evolução para outras. Então, se a gente tratar direito, principal doença evitável do mundo por esse motivo. Bom, então vocês já sabem o que é a pressão, beleza? O tempo inteiro eu vou ficar indo e voltando no que a gente já conversou. Como eu falei, vai ser mais uma conversa. Então a gente já sabe o que é pressão. A gente sabe que a pressão é a força que o sangue exerce sobre as artérias. Por isso, pressão arterial, que pega o corpo como um todo. Pressão arterial sistêmica. Beleza. Como é que eu vou medir essa pressão? Primeiro, a gente tem aquele método mais complexo, pode ser feito pelo mapa, que é um exame, pode ser feito pelo médico também, só que a gente consegue medir a pressão em casa. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela também estimula essa medição em casa. Dica, gente, do dia a dia, não precisa medir a pressão 3, 5, 7 vezes por dia. Tem muita gente, muito paciente, que acha que quanto mais medir, melhor. Não, nossa pressão varia durante o dia a dia. Ela aumenta, ela diminui, é normal. Uma medição, às vezes de manhã, às vezes de noite, em horários diferentes, é mais do que o suficiente, tá bom? É somente variar esse horário, a dica é essa. Beleza. Como é que a gente mede essa pressão então, Diogo? Primeira coisa para a gente entender, vamos lá. A pressão era 12/8. Vocês concordam? Isso é uma informação que todo mundo sabe. Porém, agora não é mais. Nós vamos chegar, vai ter uma parte só sobre isso. Mas, por que é o 12/8? A pressão é uma medida física em que a unidade, a forma como ela é descrita, é em milímetros de mercúrio. Esse dado aqui é um dado um pouquinho mais técnico, é para explicar o que é o 12/8. Na verdade, quando a gente fala 12/8, o famoso 12/8, na verdade, para a gente é 120/80, tá? Então eu vou falar alguns exemplos depois, para você ver que não é 12/8, é 120/80 milímetros de mercúrio. Essa é a unidade que a gente usa para pressão. Mas beleza, não respondi a pergunta que eu fiz, como é que vai medir essa pressão? A gente tem duas formas principais de medir. A gente pode medir a pressão no punho, aqueles aparelhinhos com relação a essa foto. Ih, João, consegui. Com relação ao punho, em que a gente coloca o aparelhinho e ele mede pra gente, e a gente pode medir no braço, tá bom?
cada um deles usa uma artéria diferente para poder fazer essa medição. De novo, é uma pressão arterial. Quando a gente pensa no braço, é uma artéria chamada radial, que ela é um pouco mais fina. Então, alguns estudos mostraram, quando a gente compara o aparelhinho do braço com o aparelhinho da mão, o do braço ele é um pouquinho melhor para medir a pressão. Não quer dizer que o do braço, o da mão não tenha função. Tem, ele funciona e mede bem. Mas se a gente for comparar no exemplo, o do braço acaba sempre sendo melhor. Diogo, qual que eu compro? Primeira dica que eu dou é, do braço ou da mão? Tanto faz. O que faz diferença é para a gente que usa no dia a dia, o do braço é superior. Para o paciente, tanto faz. Procura o que tiver mais em conta. Mas uma coisa importante, procura sempre o selo do Inmetro da SBC. SBC é a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Vê esse símbolozinho na caixa. Quer dizer que esse aparelhinho ele foi testado e que ele tem uma qualidade comprovada para poder medir a pressão. Então, você teve um aparelhinho, mão ou braço, tanto faz, que tem o símbolozinho da SBC, tá bacana, pode comprar. Uma outra coisa, esse aparelhinho, tanto o eletrônico quanto aquele que tem que apertar, né, o da pelinha, ele precisa de manutenção, tá, gente? Então, eu tenho um aparelho em casa que era da minha tia, que eu herdei de fulano, leva em manutenção. Existe uma faixa que a pressão tem que dar, porque senão o aparelho vai errar para mais ou para menos, tá bom? Então é importante a gente ter essa manutenção, como de qualquer aparelho, tá? É uma máquina como qualquer outra. Beleza, vamos pro próximo passo agora. Eu vou medir a pressão em casa, vou medir sozinho. Não estou falando no consultório, nada parecido. Como é que eu faço isso? Você vai pegar o seu aparelhinho e você vai ter que fazer um checklist. Você vai ter que fazer uma lista de coisas que tem que ver se vão estar certas ou não. Por quê? Se eu fizer a pressão sem seguir isso daqui, eu posso errar para mais ou às vezes errar para menos. E vai me dar uma pressão errada, vai me dar informação errada. Então a gente indica sempre sentado, pernas descruzadas, fazendo 90 graus aqui com o tronco também. Tem que ser um ambiente tranquilo, um ambiente calmo, tá bom? Mais importante, pelo menos sem vontade de fazer xixi. Isso parece besteira, mas a gente vê muito no consultório. O paciente está esperando você atendimento há 40 minutos, está doido para fazer xixi. 16 por 10. Então, sem fazer xixi, sem sentir dor, parece outra besteira, mas faz uma diferença grande para a gente poder medir a pressão. E, importantíssimo, não pode usar café, não pode fumar e não pode comer nos últimos 30 minutos. Essas três ações, elas têm um efeito no nosso sistema nervoso que faz a pressão subir. Então, você quer uma pressão real, pelo menos meia hora sem essas coisas. E exercício físico, 1h30, 90 minutos, tá bom? Pelo mesmo motivo. Exercício físico faz uma alteração, chamada alteração adrenérgica, que faz com que a pressão suba também. E ela demora, então por isso 1h30. Uma coisa importante para quando vocês forem, por exemplo, no médico, isso não é incomum. Está atrasado, sai correndo, e aí tem que pegar ônibus, aquela correria, chega no consultório, está no horário da consulta, 60 e média pressão. Virtualmente está errado, porque a pressão vai dar mais alta do que deveria dar. Então são cuidados simples que a gente tem, seja em consultório, seja em casa, é o ideal para poder chegar na pressão verdadeira, a pressão que realmente a gente vai seguir. Tá bom? Bom, então agora a gente já sabe o que é pressão alta, a gente sabe como medir a pressão. Então o próximo passo. O que causa pressão alta? Eu falei que mais do que falar sobre tratamento, eu vou explicar o que é a doença para vocês. Então vamos para o próximo passo. A doença, então, ela tem múltiplas causas. Não posso falar que é uma causa só. Não é só o cigarro, não é só a comida, não é só o peso, não é só a genética. Ela é multifatorial. Múltiplos fatores que se somam e que aumentam a chance, de forma matemática, de se ter a pressão alta. Tá bom? Então, a gente coloca como principais aqui, famosíssimo estilo de vida, ou seja, características da própria pessoa que vão influir diretamente sobre essa pressão. Então a gente pode falar sobre sedentarismo. O que é sedentarismo? Não fazer nada. Exato. É ficar sentado, vendo Netflix, deitado, não faz exercício nenhum. Como já foi dito, vai ter aquela caminhada, né? Lá no museu também.
Isso é contra o sedentarismo. Está faltando pressão alta. São coisas simples que a gente pode fazer. Sobrepeso e obesidade. O peso, quando a gente está acima do peso, isso impacta diretamente, não somente no risco de infarto, para a pressão alta também. A gente pode falar sobre o tabagismo, o uso do cigarro, de fumar. O tabagismo aumenta, sim, a chance de AVC, de infarto e de pressão alta. Uma outra característica é a alimentação. A gente tem hoje em dia, infelizmente, uma característica da alimentação rica em sódio, muito sal, é uma alimentação com muitas gorduras. Isso vão se somando como fatores para aumentar nossa chance de ter a pressão alta. Como eu falei, genética é importante, tá? Também algumas perguntas que a gente tem que fazer no ambiente do consultório é saber, sua mãe tem pressão alta, ou algum outro familiar, às vezes seu filho tem, porque isso, a característica genética, ela cai diretamente numa artéria mais endurecida, que faz com que a pressão seja mais alta. De novo, é difícil falar que a pressão alta vem somente da genética. Esse é um dos múltiplos fatores. Mas se tem a genética, e tem o tabagismo, e tem o sobrepeso, a chance só vai aumentando. Uma outra característica é com relação à idade. Lembra que eu falei que, com relação à característica da genética, que a artéria fica dura, tá bom? A gente chama isso na cardiologia de arteriosclerose. O que é isso? Quando a gente vai envelhecendo, é natural, todo mundo, as nossas artérias, né? Então, nossos vasos, que são as artérias e as veias, estamos focados agora nas artérias, elas vão acumulando um pouco mais de cálcio na sua estrutura, lá no microscópio, lá onde elas se formam. Isso faz com que a artéria ela fique mais endurecida. Ela perde aquela característica de borracha que a gente tem quando jovem. Naturalmente, isso faz com que a artéria mais endurecida, aquela pressão do sangue empurre aquela artéria, fazendo com que a gente tenha pressão alta. Então, uma coisa importantíssima com relação à idade é de que é natural que com a idade, essa artéria mais endurecida, a pressão alta vem. Tem um estudo inglês, que é de 70 e tanto, 1980 mais ou menos, que ele mostrou que tem uma incidência. A quantidade de pressão alta na população segue a curva da idade. Virtualmente, aos 90 anos, 90% da população vão ter pressão alta. Aos 100 anos, teoricamente todo mundo vai ter. A gente sabe que não é assim, mas dá uma dica de como é que aumenta com a idade, tá bom? Resumão então desse slide não tem uma causa só, é multifatorial. Se é multifatorial, se a gente tratar esses múltiplos fatores, a gente consegue diminuir a incidência, diminuir a probabilidade da gente ter essa pressão alta, tá bom? Vamos lá, próximo. Aqui. Você aqui me perguntou, com relação 12/8. Eu falei que tinha um slide só sobre isso mesmo. Bom, então 12/8, vamos recapitular tudo que a gente viu. Eu falei que vai sempre puxando a memória que a gente viu. Quando a gente fala 12/8, na verdade é 120/80. Pô, Diogo, mas eu fiquei sabendo de que antes a pressão era normal e agora 12/8 não é mais. Isso é porque a farmácia quer mais dinheiro. Gente, não é exatamente assim. Por que essa confusão? Vamos explicar. Tintim por tintim. Primeira coisa, a pressão 120/80, ou seja, 12/8, ela era até a última diretriz. Diretriz é o documento que a gente segue. Uma série de especialistas do país sentam, discutem um documento que vai ser nossa Bíblia, nosso guia para a gente poder atender, e aí eles dão as orientações que a gente tem que seguir. E a diretriz agora de 2025 veio uma diretriz nova sobre hipertensão, e aí é que ficou essa confusão. Para a gente falar em pressão alta, hipertensão arterial sistêmica, maior que 14/9. Isso não mudou. Para mim dar o diagnóstico de pressão alta, o valor é exatamente o mesmo, 14/9. Poxa, mas apareceu na televisão, falou que agora eu sou hipertenso com 12/8. Não, você não é hipertenso. O que mudou foi, a gente tinha uma faixa que era um risco aumentado de pressão alta, que a gente chamava de pré-hipertenso ou pré-hipertensão. Essa faixa ficou mais longa. Quer dizer que essa faixa, ela que só estava 13/85, 13/8,5, ela diminuiu. Ela agora caiu para o 12/8. Então, quem tem hoje da pressão 12/8 ou maior, não sendo 14/9, nessa janela de valores, na verdade, essa pessoa não tem pressão alta. Ela é um pré-hipertenso.
E via de regra, há exceções, mas via de regra não precisa de remédio. Um pré-hipertenso é aquele que muda as atividades do seu dia a dia. Então, quando a gente fala que 12/8 diminuiu o valor para vender mais remédio, não, na verdade não. Você entra como pré-hipertenso, isso quer dizer que você tem que tomar mais cuidado, quer dizer que você tem uma chance maior de ficar hipertenso, mas você ainda não é hipertenso. A pressão alta continua maior do que 14/9, tá bom? Alguém quer tirar alguma dúvida, quer me interromper? Que acho que eu sei esse assunto, pode falar, fica à vontade. Quem levantou a mão? Oi. 1, 2, 3, sessão? O fato da Covid tem alguma influência em relação à questão da pressão? Tem. Você fala que uma nação tive Covid, minha pressão pode ter aumentada? Porque o que acontece? Minha pressão sempre foi baixa. Pós a Covid, ela ficou nessa medida de 12/8. Né? Não saiu dessa medida, mas ela chegou nesse patamar. Ou seja, ela aumentou um pouquinho em relação basal. Era 10, né? E aí ela chegou nesse nível. Olha, sim, tá. A Covid ela tem algumas alterações que até hoje todas a gente não consegue explicar. Mas ela tem alteração lá no vaso, que é o princípio da pressão alta, e que sim, algumas pessoas inclusive se tornaram hipertensas, maior do que 14/9 pós-Covid. Vou dar outro exemplo. Existe uma infecção do coração, chamada endocardite. O coração fica fraco devido à infecção. A gente, naquele boom do Covid, aquele caos todo, viu muita endocardite por Covid. Então, realmente é um vírus estranho, que ele pega locais que a gente não espera. Entre eles, a gente vê mais hipertenso, vê mais insuficiência cardíaca por endocardite. Então, a resposta é sim. Oi, pode falar. Só um minuto. Peraí, deixa eu deixar o povo comandar então. Tem a ver também com o emocional, a pressão alta, porque eu, por exemplo, tenho pressão baixa, mas quando eu sofro de ansiedade, e quando eu tenho muita crise de ansiedade, a minha pressão vai lá nas alturas. Sim, tem sim. Eu vou falar isso um pouquinho mais com relação aos cuidados. A gente tem uma parte do nosso sistema nervoso, chamado sistema nervoso autônomo. Uma parte que é autônoma, a gente não controla. Nesse sistema nervoso autônomo, ele tem uma subdivisão, que é o sistema adrenérgico ou simpático. É o luto ou fuga. Só está andando na rua, vê um cachorro bravo, o coração acelera, a pressão vai lá nas alturas, é correr ou é lutar. Isso é o extremo do luto ou fuga. O estresse entra exatamente sobre aí, nesse ponto da luto ou fuga. Então, quando a gente está estressado, está com a emoção alterada, nosso sistema nervoso autônomo altera, ativa mais o tal do simpático, isso faz com que a pressão suba. Então, sim, pressão tem ligação direta com o emocional. Senhor ilustre palestrante, desde os 12 anos de idade, portanto há 81 anos, que a minha pressão é 12/8. Nem quando o Flamengo perde eu fico sem cerveja, nem quando o Flamengo perde eu fico sem cerveja, ela não altera. Por que isso? Eu sou um privilegiado. Exato. O senhor, na verdade, é um privilegiado. Muito contra do Flamengo. Como eu falei, esses fatores que a gente falou como causa, idade, genética, isso tudo aumenta a chance de ter a pressão alta. Mas tudo é chance, tudo é estatística, é matemática. Aquele estudo mostrou, né, que 90 anos, 90% dos pacientes vão ter pressão alta. 93 anos aí. Então sou eu uma exceção. Que bom. Excelente. Tá quase então. Só vai chegar um sem ser hipertenso, se Deus quiser. Mais um aqui. Doutor, Sim? e a síndrome do jaleco branco? Tá, vamos lá. Nossa, essa é uma boa pergunta, hein? Essa é boa. Vamos lá.
Quando a gente fala no tal da diretriz da pressão alta, a gente tem algumas características sobre ela. Não existe um tipo só de pressão alta, existem várias. E aí eu vou juntar a sua pergunta, a pergunta da senhora, com a pergunta da senhora. Infelizmente, de forma consciente ou não, a gente tem medo de ir no médico. Isso é natural. Grande maioria tem. Algumas pessoas, elas têm uma pressão em casa normal. Então aí, de novo, voltando àquelas medições, como é que mede, valores normais, tudo é importante. Mas, poxa, sempre em casa, quando eu meço, é bom. Chego no médico, está 15, 16. Às vezes, nessa questão de ir para o médico, mesmo de forma inconsciente, o tal do sistema nervoso autônomo ativa o tal do simpático devido a um grau de ansiedade, o que faz com que a pressão suba somente em consultório médico. Essa é a síndrome do jaleco branco, tá bom? É hipertensão? Não é. Via de regra você não precisa tratar, há exceções, mas via de regra não. Pô, mas como é que eu vou saber o diagnóstico então? Agora pensando, né, do meu lado. Existe um aparelhinho chamado mapa, que a gente põe no braço, que a gente mede a pressão em casa. Aí a pressão vem boa, você não está no consultório. Né? Aí mata o diagnóstico. Tá bom? Bom, mais um? Quem é? Já foi. Depois eu vou indo, só vou apertar o tempo de todo mundo. São 50 minutos. Exato. Vamos lá. Aí depois nós vamos tirar mais, vamos conversar depois. Doutor, Tá. Uns anos atrás foi constatado que eu tinha arritmia. Isso a gente já nasce ou já era pressão alta que não foi tratado com pressão? Diz que já nasce, não? A arritmia não necessariamente ligação com a pressão alta. Mas, resumindo, depende. Grande parte das arritmias a gente ganha com o tempo, devido ao processo de envelhecimento do coração. Mas algumas arritmias sim a gente nasce com elas. Principalmente algumas que dependem de um fiozinho extra que a gente nasce. Mas aí já é outro assunto. Eu já vou pular um pouquinho. Então a sua resposta é talvez. Não tem como te dizer se eu não souber qual a arritmia exata. Tá bom? Bom, vamos lá então, gente. Vamos continuar. Só falta uma aqui, Diogo. Vamos lá. Doutor, eu gostaria de saber quando a alteração da pressão pode provocar um infarto ou um AVC. Olha, essa também é uma pergunta boa. Nós vamos falar um pouquinho sobre as complicações da pressão alta. O senhor já deu uma pincelada nisso, mas vamos para valores, que acho que é o que o senhor quer saber. No livro, a gente pode ter a urgência hipertensiva ou a emergência hipertensiva. Os dois são detalhes que fazem a diferença em relação ao tratamento, mas o que marca os dois é uma pressão maior que 18/12. E aí eu vou falar com o senhor que agora, essa diretriz mudou. Agora é acima de 18/11, tá? Até diminuiu um pouquinho. Acima desses valores, a gente tem risco agudo de ter uma complicação, entre elas infarto, AVC, outras também, tá? Edema agudo pulmonar, que é uma doença do pulmão, outros problemas. Então, vou falar com o senhor que o que a gente sabe hoje, em pressões abaixo de 18/11, pode acontecer, mas é difícil que a gente tenha essas doenças agudas assim. Quando a gente fica com a pressão acima de 14/9, né? Aquela pressãozinha que a gente conheceu sobre o diagnóstico, durante muito longo prazo, o risco de infarto, de AVC vai aumentando. Mas quando eu penso de uma hora para outra, 18/11. Esse é o valor que tem que passar para o senhor. Tá bom? Bom. Pronto. Gente, então nós falamos sobre o tal do 18/8. Nós falamos sobre o que é hipertensão. Falamos o que causa hipertensão. Falamos como medir a pressão, tem hipertensão ou não. Vamos falar agora com relação ao tratamento. A primeira coisa que eu tenho para poder falar é, de novo, puxando aquele assunto. Diminuiu a pressão porque quer vender mais remédio? Não necessariamente. Muitas hipertensões de muitos pacientes a gente trata sem remédio. Com qual base? Se a causa da hipertensão é aquela causa do peso, do cigarro, do estresse, da questão alimentar, se eu conseguir controlar esses fatores, a incidência de pressão alta diminui também, tá? Pressão alta não é igual remédio. Muita pressão alta vai precisar de remédio? Vai, mas não é uma coisa 100% ligada à outra, tá bom? Existem diferenças. Mas beleza, vamos falar sobre remédio ainda? Estamos chegando lá. Eu vou só seguir mais um pouquinho para a gente poder chegar lá.
Não. Aí, bom. Antes de falar sobre como tratar a pressão alta, vamos falar sobre o que a pressão alta pode causar, que é exatamente o que o senhor me perguntou naquele momento. Se a pressão alta nada mais é do que a pressão do sangue empurrando contra a parede da artéria, contra lá a nossa artéria, né, que são parte dos vasos que a gente tem, quando essa pressão fica longa, ou porque ela aumentou muito de uma só vez, ou porque ela está muito tempo elevada, ela vai machucando essa artéria. Machucando essa artéria, ela causa alguns problemas. Começa a entupir aquela artéria, ela pode romper aquela artéria, e aí vem as complicações da pressão alta, tá bom? Então, pressão alta, como eu disse, ela normalmente não é a doença que é a doença final que vai te matar. Ela vai levar às complicações que vão ter a próxima doença, e essa próxima doença é que vai ser a doença de risco, tá bom? Por isso que é importante a gente poder cuidar dessa pressão. Mas, bom, se a gente tem artéria em todo o corpo, voltar lá para o primeiro slide. A artéria em todo o corpo então é sistêmica. Artéria, pressão arterial sistêmica. Se a gente tem artéria em todo o corpo e a pressão alta machuca as artérias, virtualmente, a ponta do cabelo, eu não tenho muito, até a ponta do pé, a gente pode ter lesão dessa artéria, lesão desses órgãos, tá bom? Mas alguns são principais, alguns são mais nobres, que acabam normalmente tendo um impacto maior sobre nós. Nós podemos ter no coração, machucar a artéria do coração, chamado coronária, levar ao infarto. O coração às vezes tem que fazer muita força, porque a pressão é alta o tempo inteiro. A gente tem a insuficiência cardíaca, o coração grande, fraco, que não consegue jogar o sangue para frente. A gente pode ter a pressão muito alta nos olhos. Isso pode afetar inclusive a retina, que é a porção do nosso olho lá atrás que faz a gente enxergar, causar cegueira. A gente pode ter alteração nos rins, machucar as artérias dos rins, os rins não conseguem mais filtrar, traduzindo diálise, quando o rim para de funcionar. Uma das maiores causas de diálise no mundo é a hipertensão. Próximo, cérebro. A gente pode machucar a artéria do cérebro e pode ter o AVC, que é o famoso derrame, porque ou a artéria estourou e vazou sangue, ou a artéria ela fechou, ela entupiu, e aí isso levou a um AVC isquêmico, tá bom? A gente pode ter vasos das pernas arteriais, aí venosos também, mas somente arteriais, que levam a doenças das artérias das pernas, fazem as pernas ficarem inchadas, fazem as pernas ficarem doloridas, tá? Então, às vezes, muita dor na perna, sim, pode ter relação, inclusive, com a hipertensão, tá bom? Traduzindo, resumo, pressão pode causar qualquer coisa, qualquer tipo de complicação. Por isso, slide número 2, é a principal doença evitável que a gente tem, tá bom? Bom, vamos entrar um pouquinho mais em detalhe. Nossa, assim que eu consegui passar. Boa. E aí, vamos falar então. Se a gente fala que a pressão alta pode causar tantos problemas, né? E o que eu vou sentir com essa pressão alta? Pressão alta, gente, é uma coisa muito importante. As pessoas falam que a pressão está alta quando a cabeça dói, a nuca dói. Sente pressão aqui, sente pressão no olho. Via de regra, em mais de 95% dos pacientes, a pressão alta não dá sintoma nenhum. É uma doença assintomática. Não espere sintoma para poder tratar a hipertensão. Você vai pegar tarde demais. Aquelas lesões que a gente teve no coração, no cérebro, no rim, no olho, já vão estar instaladas. Comece a acompanhar com o seu médico, faça medições periódicas da pressão arterial. A pressão, ela é chamada de assassina silenciosa, exatamente porque ela mata de forma lenta, de forma progressiva e sem nenhum sintoma, tá bom? Ah, mas quando a pressão sobe, a cabeça dói. Normalmente valores muito elevados, normalmente acima do 18 por 11, que o senhor me perguntou, podem causar alguns sintomas. Cada um vai ter de um jeito, não é só a cabeça. Mas isso quer dizer que a pressão lá com 15, 16 já está fazendo mal, tá lá, a pressão tá, você não está sentindo nada. Por isso, o resumo daqui, o mais importante é, não espere sintomas, tá bom? A minha pressão chegou a 20, aí normalmente vai ter alguma coisa. A famosa dor na cabeça, na região da nuca, a gente pode ter dor no peito, até falta de ar. E uma informação importante que eles destacaram bastante nessa última diretriz que saiu agora, com relação à confusão, tá bom?
Minha cabeça não está boa, eu estou perdendo a memória. Sim, é mais uma coisa que pode causar da pressão alta, tá bom? Então, a pressão, de novo, a artéria tem todo o local. Pressão alta afeta a artéria. Logo, pressão alta afeta o corpo inteiro, inclusive o cérebro, tá bom? Posso passar a mim, por favor? Foi. Então, tá. Então, a pressão é silenciosa. Como é que eu sei se a pressão vai estar alta ou não? Isso eu já respondi. Vai no médico, acompanha, faça a medida da pressão, às vezes em casa também, mas, poxa, não consegui medir, não tem aparelhinho, acompanhe o seu médico, não perca tempo, tá bom? Às vezes é ideal a gente falar que na cardiologia, acima dos 40 anos, a gente tem que ir pelo menos uma vez ao nosso médico. Então, não é uma regra, mas é uma dica para a gente se cuidar. De novo, é assassina silenciosa. A pressão alta dá sintoma e mata. Desculpa, a pressão alta mata sem dar sintoma, tá bom? Na sua grande maioria das vezes. Foi. Beleza, então agora estamos chegando na parte final. Vamos lá. A gente sabe o que... Oi? Tem. A pressão muito baixa, num valor que ele é menor de que 8 por 5, ela tem problema. A pressão ela é importante para o oxigênio e os nutrientes do sangue passarem das artérias para o tecido, para o nosso órgão. Isso pode fazer pouco sangue no cérebro e pode dar inclusive desmaio. A principal causa de desmaio no mundo. Já teve, exato. É o principal sintoma da pressão baixa. Mas eu vou falar com o senhor que, claro, dentro das devidas proporções, a pressão baixa ela é muito mais rara que a pressão alta. Por isso que a gente está tomando muito mais cuidado por causa disso. Mas sim, pressões abaixo de 8 por 5 podem dar sintomas, podem ser perigosas. Tá bom? Foco dentário. Oi? Foco dentário. Foco dentário? É. Algum tipo de infecção dentária gerar algum tipo de conflito. Você fala com relação à pressão? É que assim, infecção no geral, quando a gente tiver infecção em fase aguda, quando gera dor e inflamação, a pressão sobe. Infecções generalizadas, eu não gosto desse termo, mas que é a famosa sepse, aquela infecção que já tomou conta do corpo inteiro, gravíssimo. Aí a pressão despenca, mas é uma fase muito tardia, risco de vida. Mas de fase aguda, as infecções fazem a pressão subir. Febre também. Bom, e aí, então, já falando da pressão, vamos falar agora sobre o tratamento. Como é que a gente trata essa pressão alta? A gente pode dividir em medidas sem remédio e com remédio. Basicamente é isso. Sem remédio, eu vou usar só um termo, gente, que a gente usa, que é não farmacológico. Sem remédio, mesma coisa, tá bom? A coisa mais importante é a gente lembrar que os dois métodos, tanto com remédio como sem remédio, elas andam juntas. Não adianta fazer uma coisa sem outra. Se precisa do remédio, vai tomar o remédio, mas tem que perder peso, tem que parar de fumar, tem que comer melhor, senão o remédio não dá conta. As coisas têm que ser somadas, tem que tratar das duas formas, tá bom? Não adianta a gente ir para um lado só. Não o remédio vai resolver, às vezes não é só parar de fumar que vai resolver, precisa do remédio, as duas formas se complementam. Uma coisa importante, eu sempre gosto de falar dessa parte das medidas não farmacológicas sem o remédio, porque às vezes dá pouca importância para elas. O médico mandou eu perder peso, o médico falou que eu tenho que comer melhor, que eu tenho que parar de fumar. Parece que é meio bobo, né? Essa informação meio assim. Grande parte dos pacientes que seguem à risca esses cuidados, eles não vão precisar de tomar remédio. Normalmente essa pressão, ou até pré-hipertensão, que expressou acima de 12 por 8, até 14 por 9, às vezes não vai precisar de remédio. Fazendo medidas simples, uma caminhada, 3 vezes por semana, comendo melhor, parando de fumar, não precisa tomar remédio. Mas eu não gosto de tomar remédio. Excelente, capricha nessas medidas, tá bom? Às vezes sim, elas são suficientes para poder tratar essa pressão alta, tá bom? Ingestão de água também é muito importante? Ajuda, sim. A água, ela tem uma ação muito maior no coração, mas pensando em insuficiência cardíaca, e sobre a questão dos rins. Quando a gente pensa sobre a pressão alta em si, o paciente que ele bebe água demais, mas demais mesmo, 6, 7 litros por dia, pode ter efeito. Agora, o paciente que bebe pouco, abaixo de 1,5 litro por dia, também. Então, não tem uma resposta fácil para a senhora. Bebe muito ou bebe pouco? Bebe o suficiente.
algo em torno de 1,5 litro a 3 litros por dia é o suficiente para poder manter a pressão um pouco mais controlada. Tem um efeito baixo. Vou falar com a senhora que é muito menos importante que o peso, do que o cigarro, do que a alimentação. Tem sua importância, mas é uma importância menor, tá bom? A ideia da água é evite exageros, para menos ou para mais. Tá bom? Só um minuto, senão as pessoas lá de trás vão ficar perdidas. O coração dói ou é muscular? O coração pode doer. Por exemplo, o infarto faz com que o coração doa. Não é um músculo, não. Tá certo, o coração é um músculo. Mas é diferente. A dor muscular normalmente é uma dor que piora com a movimentação e piora quando a gente aperta. A dor do coração normalmente é um aperto no meio do peito que pode ser infarto. Então, o coração dói. Tá? Bom, vamos lá, gente, para poder continuar. Então, com relação às bebidas não farmacológicas, ou seja, sem uso de remédio. Olha como é que é simples. Perda de peso. Alguns estudos mostraram que quando a gente perde 1 quilo, diminui um valor do milímetro de mercúrio da medida. Não é que de 12 vai para 11, tá bom, gente? Lembra que o 12 é 120. De 120 vai para 119. Então vamos facilitar essa conta. Se eu perder 10 quilos, eu vou de 12 para 11. Eu não sou mais pré-hipertenso, não precisei de remédio nenhum. 10 quilos é o suficiente para diminuir 1 ponto da pressão. Além disso, igual a senhora me perguntou com relação ao estresse, boas noites de sono, diminuição do estresse, fazem com que a pressão diminua também, por redução do tal do sistema nervoso autônomo. A pressão cai também, tá bom? Inclusive, quando a gente dorme, a nossa pressão naturalmente cai. Isso é bacana, precisa acontecer. Com relação à alimentação, evita alimento muito salgado, evita alimento muito gorduroso. Gente, a dica da alimentação é: não para de comer, não é isso, não precisa passar fome, nunca mais comer um hambúrguer. Come de vez em quando, seja o bom senso, se dá o direito de vez em quando. Você não vai comer hambúrguer com batata frita toda noite, uma vez a cada 15 dias, beleza, isso vai te matar, mas tenha aquele bom senso. E é mais difícil do que parece, tá? Bem mais difícil do que parece. Uma alimentação sem sal é complexa. Só um outro detalhe aqui, isso aqui é cantinho de livro, mas é bacana. Quando a gente fala em sal, pô, Diogo, mas beleza, tem que comer com pouco sal. Quanto pouco? O que é pouco sal? 2 gramas é o ideal, tá, de uso de sal. Tinha um professor meu, até daqui, dá uma dica boa, falava que dá mais ou menos, sabe a canetinha Bic, não tem aquela tampinha? No máximo, por dia, 2 tampinhas, dá mais ou menos 2 gramas de sal, tá bom? Eu já vi gente que olhou assim, nossa senhora, eu uso 2 no almoço. Então é assim mesmo, isso que é difícil, não é fácil, tá bom? Vamos lá, mais um. Até que eu tenho que chegar mais perto. Bom, então, gente, lembra daqueles fatores que eu falei que dão pressão alta. Então a gente combater tais fatores. O peso a gente já falou, a alimentação já falamos, o estresse e o sono a gente já falou. Parar de fumar. Agora só outro ponto, o cigarro é a principal causa evitável de morte no mundo. Traduzindo, se a gente pega todo mundo que fuma, se não fumasse, não iria morrer. Resumo é mais ou menos esse. E lembra que o cigarro, além disso, ele também atua sobre a pressão alta, que é a principal causa evitável de doença no mundo. Então o cigarro atua duplamente. Parou de fumar, você vai viver mais, vai viver melhor. Bom, evitar o estresse, já conversou, já vou até pular essa parte. Prática de exercício, aí tem que entrar um pouquinho mais em detalhe. Quando a gente fala em prática de exercício, a gente tem alguns valores, não é tão simples. Eu vou caminhar 10 minutos, segunda, sexta e sábado, porque são dias que eu gosto, e é isso daí. Não. A gente indica pelo menos atividades aeróbicas. O que é isso? Caminhar, correr, não é pegar peso na academia. São atividades que fazem com que seu coração acelere, você faça esforço correndo ou caminhando principalmente. Fazendo dança é um outro exemplo, pode ser um ótimo exemplo. Pelo menos 150 minutos por semana. Como é que é a dica disso na prática? Você pega, fazendo mais ou menos meia hora de exercício por dia, durante 5 dias. Ele não conseguia, ficou 4, né? Mas vamos lá. 5 dias na semana. Se a gente conseguir fazer de segunda a sexta, pelo menos meia hora de exercícios aeróbicos,
você, por diretriz, já está protegido dessa parte da pressão alta, tá bom? Ajuda e ajuda muito, mas precisa de uma dedicação, precisa de uma disciplina e principalmente precisa desses valores. Menor que isso é insuficiente. Não adianta só a caminhada todo dia de 10 minutos. São exercícios aeróbicos, tem que ir correr, tem que realmente cansar pelo menos meia hora durante 5 dias por semana, tá bom? Eu acho que esse númerozinho mágico ajuda pra caramba pra gente poder raciocinar. O celular. Aqui. Beleza. Mas aí, Diogo, eu fiz isso. Perdi peso, eu parei de fumar. Estou fazendo exercício toda semana, 5 vezes por semana. Mesmo assim, não consegui. Minha pressão continua alta. Aí não tem jeito. Normalmente a gente vai para os remédios, tá bom? Quem vai decidir se o remédio vai ser necessário ou não, aí já é o médico. São informações que aí já é conosco, tá? Mas, em grande parte dos fatores, somente com pressões mais baixas, como eu disse, a gente consegue tratar sem remédio. Caso haja falha, a ciência. Vamos para os remédios, tá bom? E agora eu vou começar a entrar um pouquinho mais em detalhes sobre o remédio, para vocês perderem um pouco medo do remédio, tá bom? Ah, Diogo, mas eu não quero. Eu não quero tomar remédio, acho que não é necessário, eu só vou parar de fumar e perder peso. Eu vou jogar uma pressão 15/9 porque eu me sinto bem com ela. Dá aquelas complicações que a gente conversou. Da infarto, da AVC, da cegueira, da perda renal com diálise. Tenha consciência dessas complicações, tá bom? A escolha do paciente, mas tem que ter noção sobre a doença que a gente está tratando. Bom, vamos falar agora sobre o remédio. Vamos pedir essa ajuda aí. Obrigado. Como eu disse lá então, né? Nunca toma remédio por conta própria. Quem vai decidir quanto, como, que horário, quando começar, aí é só médico. O centro específico a gente estudou para poder saber isso. O melhor momento para começar a tais remédios. E aí, uma coisa que eu ouço muito, mas muito, eu queria que quem fez isso, pensou em fazer isso, pode falar. Doutor, é o seguinte, eu tinha uma pressão 15/9, aí eu comecei a tomar losartana. Em 2 semanas minha pressão ficou boa. Estou curado, vou parar de tomar remédio. Não é bem normal esse raciocínio? A ideia é, a pressão alta, ela não tem cura. Enquanto está tomando remédio, a pressão ficou boa. É por causa do remédio. Se você parar, a pressão vai subir. Opção 1. Doutor, eu não senti nada quando eu parei. Pressão alta é silenciosa, né? A gente conversou? A assassina silenciosa. Sintoma não vai dar dica para pressão alta. Segunda opção. Eu medi 2 dias depois, a pressão ainda estava boa. O remédio fica no sistema circulatório, agindo no nosso corpo, vários dias. Alguns chegam a 48 até 72 horas. 2 dias até 3 dias. Então, você medindo esse tempo, o remédio está lá, mesmo sem tomar. Traduzindo, resumo da ópera: não pare de tomar remédio de pressão. Não é porque a pressão está boa que você vai parar. A pressão está boa porque o remédio agiu da forma que deveria agir. Tá bom? Acho que essa é uma orientação muito importante. Eu gostaria... Só um minuto. Estou fazendo minha atividade física hoje. A meia horinha por noite está aí já. Eu gostaria de saber, quando a gente esquece de tomar o remédio, como fazer? Essa pergunta é bacana. Inclusive ela está na bula. Papai, esqueci de tomar um remédio. O que eu faço? Fala com a senhora uma dica mais prática. Esquecendo o lado do livro, tá bom? Se estiver próximo do horário do próximo remédio, por exemplo, eu tomo Enalapril 2 vezes por dia. Um exemplo. Eu tomo normalmente 7 horas da manhã e 7 horas da noite, 12 em 12. Esqueci o remédio, lembrei, são 5h30. Aguarda, 7 horas a senhora toma. Agora, está num intervalo muito grande. Eu esqueci o remédio, era tomar às 7, lembrei de tomar a meio-dia. Toma assim que lembrar. Então, faça o cálculo da próxima dose. Se estiver faltando 1 ou 2 horas, espera. Maior do que esse período, toma. É o suficiente, tá bom? Dificilmente 2 comprimidos, 1 comprimido a mais por dia, vai fazer algum mal para a senhora. Tá bom? A gente tem uma certa reserva para isso. Tá? Bom, beleza, vamos lá. João, tá aí não. Obrigado. Mas doutor, eu tomo remédio de pressão e... Hã? Minuto. Boa noite. Boa noite. Eu
queria saber qual que é a diferença do infarto para isquemia. Porque a minha pressão foi 17/21. E o médico, na época, falou que eu tive uma isquemia que deu sangramento no cerebelo. Ele queria operar minha cabeça, mas aí resolveu deixar eu em observação. No outro dia parou, mas eu fiquei 2 semanas na unidade coronária, 1 semana entre a vida e a morte. E depois fui para o quarto, né? Fiquei mais 1 semana. Eu queria saber qual a diferença, por quê? Vamos lá. Eu fiquei com zumbido no ouvido. E você daí pode um mês lesão cerebral. Entendi. e fiquei, ó. Biruta? Fiquei. Bom. Nessas 2 semanas eu não falava coisa com coisa. Ela ficou confusa. Fala com a senhora que eu também trabalho na UCO, que é a UTI do coração, né? UTI cardiológica. Quando a senhora fala com relação à isquemia, a gente tem que fazer a diferenciação do território, ou seja, do órgão afetado. Infarto. Qualquer órgão pode ter infarto, mas a palavra infarto, historicamente, é do coração. É o infarto agudo do miocárdio, quando para de passar sangue para o coração. O que a senhora apresentou, na verdade, foi um infarto na região do cérebro, região posterior, aqui mais para baixo, num órgão chamado cerebelo, uma porção do cérebro. O infarto da senhora é o mesmo princípio do infarto do coração. Então é uma isquemia, é uma falta de sangue que foi para essa região, provavelmente secundária a uma artéria que entupiu. Pressão alta pode ter sido fator também. Mas a senhora teve uma transformação hemorrágica. O que é isso? Quando essa área isquêmica ela fica tão frágil porque não está chegando sangue, que ela arrebenta. E aí aquele infarto do cerebelo, a isquemia do cerebelo, que antes era por falta de sangue, o sangue começa a jorrar de forma aberta, não mais dentro do vaso. Isso é um AVC hemorrágico. Por que eu fiquei confusa? Porque sangue nessa parte vai menos sangue para o cérebro, o que leva à confusão mental. Porque eu fiquei com zumbido. Essa porção do cérebro está muito relacionada à nossa audição. Então essa parte ela ficou isquemiada, ela recebeu pouco sangue, ela ficou doente, machucada. Por isso que ele gerou esse zumbido. Tá bom? Tranquilo? Oi? Minutos? Fechou. Vamos lá. Bom, então, volta só um pouquinho, João. Coisa rápida. Por favor. Então, gente, com relação a efeito colateral, via de regra, os remédios de pressão não dão muito efeito colateral, tá bom? Mas algumas pessoas podem ter. E aí, como o senhor mesmo falou, algumas pessoas podem ter pressão baixa por causa dos remédios. A dica que eu dou é: teve sintoma, não para de tomar diretamente, vai no seu médico, conversa com ele. Esse remédio realmente pode dar esse efeito colateral? Às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, às vezes é outro fator que você acaba confundindo. Confunde a gente também. Pode trocar, pode ir para um remédio talvez mais fraco, um remédio que não tem aquele efeito colateral. Converse com o seu médico. Não se automedique, não mude a medicação sem conversar com ele, tá bom? Bom, lembrando que sobre efeito colateral, a doença, hipertensão, ela é sempre mais grave do que esses efeitos colaterais. Na dúvida, converse com o seu médico. Não mude, não se automedique, tá bom? Bom, e aí, outra dúvida, quer saber demais. Doutor, é o seguinte, eu tomo esse remédio há 20 anos. Senhora, minha mãe já me fez várias perguntas, várias vezes, na verdade. Tomo esse remédio há muito tempo. E o efeito? Como é que vai fazer? Não vai diminuir o efeito? Minha pressão vai subir? Não. Essa característica do remédio que você toma durante muito tempo e o efeito cai, é chamado taquifilaxia. Esquece esse nome, isso aqui é pra gente. Os remédios de pressão não dão taquifilaxia, não existe isso. Mas eu conheço alguém, mas eu tenho isso aqui também, que quando eu comecei a tomar o remédio, passou 20, 30 anos, minha pressão foi subindo mesmo com o remédio. Não foi o remédio que caiu a sua eficácia, foi porque lá atrás o envelhecimento traz aquele endurecimento das artérias que faz com que a pressão suba. Com o envelhecimento nossa pressão sobe. Na verdade não é remédio que está fraco, é que o remédio não está sendo o suficiente. Vai ter que tomar um pouquinho mais.
É natural o processo de envelhecimento. Quando eu coloquei o stent... Stent, de fato? A minha pressão, eu tomava um remédio e a pressão estava fazendo efeito contrário. Ao invés de controlar, ela estava baixando, caindo. Baixando muito, aham. Aí eu fui obrigado a parar, fui ao médico e aí ele cortou o remédio. Pediu para poder parar de fazer uso do remédio. Isso. E exatamente isso que nós acabamos de conversar. O senhor falou no ponto. Os remédios, às vezes, por vários, o infarto pode ser um deles também. A pressão ficando baixa vai dar sintoma. Conversa com o médico, como o senhor fez, e reduz. Não tem problema nenhum. Tá, certíssimo. Bom, vamos lá. Aqui a gente já conversou sobre essa questão do envelhecimento das artérias, faz com que a pressão suba também, né? Então aí vai precisar de mais remédio. Não é que o remédio ficou menos eficaz, ele está sendo insuficiente para o seu quadro, para o seu caso. Ainda sobre os remédios, lembrando que é um tratamento, gente, com muito baixo custo, tá bom? Normalmente, praticamente todas as medicações tem na farmácia popular, então procure o seu médico, peça a receita, leve na farmácia popular. Segredo, tá? Nenhuma dos farmacêuticos tem que ouvir isso aqui. Não precisa tomar o de marca para a grande maioria dos remédios, tá bom? Mas tome, o negócio é não deixar de tomar. Outra coisa com os remédios, mesmo com os remédios, faça as medidas não farmacológicas. Perca peso, pare de fumar, faça exercício. Eu já falei isso, só para reafirmar. O importante é somar os dois métodos, o remédio e o não remédio, tá bom? Outra coisa, exercício físico, gente, lembrando, ajuda com depressão e dor no corpo, fibromialgia principalmente, tá bom? Sei que dor no corpo é uma coisa que todo mundo tem. Exercício é ruim no começo, porque dói tudo, depois melhora pra caramba, tá bom? Então fica a dica aí para outra doença, não entrar em... Pode falar. Obrigado. Então tá, não quero cuidar da minha pressão é 15/9, porque é 15/9. Tem que ter essa noção. Quem não cuida da pressão vive menos, a expectativa comparavelmente é menor. Quem não cuida da pressão vive pior, mais risco de infarto, mais risco de derrame AVC, mais risco de falência renal com diálise, então mais risco de cegueira. Então tem que assumir seus próprios riscos, tem que se cuidar, tá bom? Quem cuida das medidas não medicamentosas e dos remédios quando necessário, melhoram isso tudo, tá bom? Isso, obrigado. Então, quem cuida da pressão vive mais, principalmente, vive melhor. Quem cuida da pressão evita problema no futuro. Não é a pressão alta que vai te matar, é o AVC que vai dar por causa da pressão alta, é o infarto por causa da pressão alta, é a cegueira por causa da pressão alta. A pressão alta é o degrau para chegar nessas doenças. Por isso que é importante cuidar, tá bom? Não pode mais um pouquinho? Não, quase acabando já. Então, se cuidar sempre vale a pena. O medicamento normalmente tem na farmácia popular, baixo custo. Você evita sofrer, você evita morrer. Além disso, teve dúvidas, tem que dar o diagnóstico, não espere sintomas. Consulte o seu médico, siga as medicações de forma correta, sentiu alguma coisa com o remédio, conversa com ele, não tome decisão sozinha. A decisão do seu tratamento é compartilhado, paciente e médico. É uma via de mão dupla, tá bom? A gente tem que se ajudar. Então, gente, só para poder terminar agora com... Eu não vou falar uma mensagem, não. Uma coisa que é conhecimento popular, na verdade, e que é o maior, nessa aula, o maior ponto que a gente tem que sair. O maior responsável pelo nosso bem-estar somos nós mesmos. Quem tem que se cuidar não é um médico que tem que passar o remédio. Isso é a nossa função, é o nosso trabalho. Quem tem que se cuidar é o próprio paciente. Se cuide, vive bem, viva melhor. Se Deus quiser, viva mais. Tá bom?